Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos então ministrar sobre a dispensação do governo humano. É a nossa quarta mensagem sobre as dispensações, né? Nós começamos lá, fizemos uma introdução, depois falamos da dispensação edênica, no tempo que o homem e a mulher passaram no Éden. Depois falamos da dispensação da consciência, que foi o período entre a expulsão do jardim até o dilúvio. E agora nós vamos falar da dispensação do governo humano, que começa com Noé. Assim que Noé sai da arca. Os textos base que a gente vai usar está em Gênesis capítulo 9 até o capítulo de número 11. Né? Nós vamos da saída da arca até a Torre de Babel e logo em seguida nós entraremos na próxima dispensação, que é a dispensação da promessa, quando nós vamos ver os patriarcas do povo de Israel. Hoje falaremos sobre essa dispensação que se encerra como dispensação em Babel. Começa outra, mas na verdade ela não termina ali. Ela continua, porque os princípios e aliança daquela dispensação do governo humano continua vivo até hoje. Depois nós vamos explicar melhor para os irmãos. E vai continuar até a volta de Cristo. O que é uma dispensação? Dispensação é um período em que Deus revela a ordem específica e testa a obediência do ser humano a ela. Nessa fase do governo humano, Deus delega ao homem a responsabilidade de manter a ordem e proteger a vida. Alguns pontos sobre essa dispensação. Ela começa imediatamente após o dilúvio, quando Noé e sua família saem da arca para recomeçarem a história da humanidade. A Bíblia registra isso no capítulo 8, do versículo 15 em diante. E, nesse momento, Deus estabelece pela primeira vez uma autoridade humana formal sobre a criação e sobre a própria humanidade. Lá na dispensação do Éden, a ordem de Deus era: frutificai, enchei a terra e dominai-a. Não havia ordem de Deus para governar o outro ser humano. Na dispensação da consciência também, Deus não ordena ao homem que um comande o outro. Mas aqui, nesta aliança, nessa dispensação, Deus já estabelece o governo humano. Nós sabemos que houve uma bagunça tremenda com a mistura das famílias lá antes do dilúvio. Não havia alguém para portar ordem na casa, cada um seguia a sua própria consciência. Agora não. Agora cada um vai seguir a sua própria consciência, mas haverá um grupo de pessoas ou uma pessoa que vai estar comandando. Deus não instituiu o comandante, Deus instituiu o governo, a autoridade. Até hoje, as autoridades que existem são ordenadas por Deus. Não significa que Deus colocou lá a pessoa. Significa que o princípio, a autoridade, ela é dada por Deus desde lá, quando Noé saiu da arca. Características centrais dessa aliança, dessa dispensação. Deus delega ao ser humano a responsabilidade de governar a terra e a ordem social com regras claras, como respeito à vida humana. Né? Lá ele diz claramente assim, ó, aquele que derramar o seu sangue será derramado. Então, vai ter alguém para cobrar essa vingança como governo, como autoridade. Não será uma vingança daquele que teve o parente morto por alguém e ele vai lá e mata o cara. Não, não é assim, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que essa pessoa que mata dolosamente, ou seja, a pessoa cria uma encrenca, fica com raiva, vai lá e mata o outro, essa pessoa devia ser morta lá na lei que Deus estabeleceu, e quem deveria julgar essa pessoa seria
o grupo de governantes daquela cidade ali. Mantém a liberdade e a responsabilidade moral do homem perante o Criador. O homem pode acessar a Deus através dos sacrifícios, dos cultos, da mesma maneira que ele fazia durante a dispensação da consciência, oferecendo uns sacrifícios e cultos a Deus e cumprindo as regras morais de Deus. Diferente das dispensações anteriores, como a da inocência, que termina com o pecado, ou da consciência, a dispensação da consciência que vigora até o dilúvio, que termina no dilúvio, esta aliança do governo humano, ela perpassa por todas as próximas alianças e chega até nós e vai até o dia do estabelecimento do reinado de Cristo na Terra. Então, esse governo humano sobre o humano vai continuar com as regras estabelecidas na Bíblia. As próximas dispensações serão diferentes desta. Esta é a última dispensação em que Deus trabalha com a humanidade como um todo, através de um representante, lógico. Adão era o representante da humanidade no Éden, Adão era o representante da humanidade na dispensação da consciência, e agora Noé. É com Noé que Deus faz os tratos, os tratamentos. É com Noé que Deus estabelece as regras, mas é para que a família de Noé continue nesse regramento. E esse regramento vem até nós hoje, com algumas diferenças, outras leis foram estabelecidas, outras ordens foram colocadas, mas o princípio de autoridade continua de Deus. E ela vai abrangendo toda a humanidade até que Jesus Cristo venha reinar sobre nós e aí volta a ser o governo divino. Regras e mandamentos principais da dispensação do governo humano. A primeira, multiplicação humana e preenchimento da terra. Gênesis 9, de 1 a 7 diz assim: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. A ordem de Deus é para que os humanos gerem outros humanos até encherem a terra. Deus quer uma terra povoada. Deus não quer uma terra vazia. Deus não quer terra, Deus quer ser humano. Deus renova a bênção do Éden. A humanidade deve se propagar e ocupar a terra com responsabilidade. Segunda ordem, segundo mandamento. Gênesis 9, 2. O temor e o pavor de vocês cairão sobre todos os animais. Tudo está entregue nas suas mãos. Ou seja, aquele convívio harmonioso que havia entre os homens e os animais não existe mais. Agora os animais têm medo dos homens. E hoje em dia os homens têm medo dos animais, né? Mas a ordem de Deus era para que os homens dominassem sobre os animais e os animais teriam medo dele. O ser humano recebe a autoridade para governar e cuidar de todos os seres vivos. Não para destruir, mas para administrar a criação de Deus. Terceiro, regra de alimentação. Lembre-se, no Éden, todo mundo é vegetariano. Os homens, os seres humanos e todos os animais, o leão, o lobo, todos os animais comiam ervas. E os homens comiam das árvores, dos frutos das árvores e das ervas do campo. Até o dilúvio. Até o dilúvio foi assim. Não havia comida de animais. Os homens não comiam animais. Eles matavam os animais ou o cordeiro para o sacrifício para Deus. Não para alimentação. Mas agora vai mudar. Olha, Gênesis 9, do 3 ao 4. Tudo que se move e tem vida lhe servirá de alimento. Mas não comam carne com sangue, pois a vida está no sangue. Não comer carne com sangue é uma proibição de Deus desde a dispensação do governo humano sendo estabelecida.
Ele vai perpassar essa ordem por todo o tempo e chega a nós. A igreja também é proibida de comer sangue, porque é considerado a vida. Você não pode comer vida. E o sangue pode ser oferecido a Deus, mas não pode ser comido. Antes só comiam pranto. Agora, Deus diz para ele, pode comer carne. Só não coma carne com sangue. 4. Respeito à vida humana e a autoridade para julgar. O coração da dispensação é isso aqui. Gênesis 9:6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Preste bem atenção. Deus não está estabelecendo vingança. Deus está estabelecendo juízo imediato para aquele que comete assassinato. Entendeu? Caim matou Abel. Depois outros homens mataram outros homens e as consequências não houveram. Agora Deus está colocando uma consequência. Um homem vai tomar a autoridade e vai governar os outros. E esse governante tem o poder para matar aquele que matou alguém, ou sangue inocente, ou que matou por vingança, sei lá por quê. Então a ordem de Deus é, quem derramar o sangue pelos homens, vai também ser derramado o seu sangue. Pena de morte, que tanto pessoas têm medo, né? Hoje em dia, quando fala em pena de morte, meu Deus do céu, não, Jesus, Jesus, Jesus. Bom, deixa para lá. Aqui Deus institui oficialmente o governo humano. Deus delega ao ser humano o direito e a responsabilidade de aplicar justiça, inclusive com uma punição proporcional ao crime contra a vida. Matou? Não foi acidente? Não, então você vai morrer. Mas quem é que vai matar? O governo. A autoridade vai executar o criminoso. É assim que foi estabelecido lá na região do Monte Arará, quando Noé saiu da arca. O que eu disse? Essa dispensação está em vigência. Antes do dilúvio, Deus mesmo julgava diretamente. Agora a humanidade é chamada para agir como representante de Deus na preservação da vida, para que não se levante assassinos como se levantou nos tempos de Noé. Homens que, por serem mais fortes que os outros, subjugavam e destruíam e matavam. Por quê? Porque Deus considera o homem a sua imagem. Não foi assim que foi criado lá no Éden? A imagem de Deus? Ah, mas cada um de nós tem uma cara diferente. Não é sobre isso que Deus está falando. Deus não está falando sobre a sua fisionomia. Deus está falando sobre a sua essência. Você foi feito à imagem de Deus, com a mesma essência espiritual, com a mesma alma, com a mesma situação. Você não é Deus, mas você tem a semente de Deus. E aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, vamos falar lá na frente, ele se torna filho de Deus. Nessa dispensação, como em todas as outras dispensações, existe uma aliança entre Deus, no caso aqui, entre Deus e a humanidade. Noé é o representante, ele está lá, Deus faz uma aliança com ele, mas ele era ali o representante da humanidade. Gênesis 9, do 9 ao 13, está lá, mas eu vou ler só um pedaço. Estabeleço a minha aliança com vocês. E qual que é a aliança? Não mais será destruída toda a carne pelas águas do dilúvio. O arco, porém, nas nuvens será o sinal da aliança. Preste bem atenção. Essa aliança ainda está em vigência com a humanidade. Deus não negou. Aí você vai falar assim, mas pastor, tem destruição aqui, destruição ali, chuva demais, morre pessoas afogadas, morre pessoas por Deus. Morrem.
Mas não é a humanidade toda. Deus está dizendo que não vai destruir toda a humanidade. Algumas pessoas, talvez por estarem em lugares que não deviam estar, talvez por consequências outras, não acredito em julgamento de Deus, acredito em quebra da lei da natureza. Está entendendo? Sempre houveram vendavais. Sempre houveram os temporais. Só que os homens não estavam lá no meio do mar. Quando caía muita chuva no monte, no morro, sempre houve desmoronamento. Só que os homens não estavam morando na encosta do monte. Então, não é um castigo de Deus. Ah, não, porque Deus está fazendo juízo. Eu ouvi isso no rádio uma vez e fiquei assustado. Muitos anos atrás, em 89, houve um deslizamento de terra num morro lá no Rio de Janeiro e morreu muita gente, inclusive muitos cristãos. E um desses pregadores da boca grande, foi na época do carnaval, e esse pregador da boca grande disse assim, não, isso é um castigo de Deus por causa do carnaval. Eu falei, ué, mas Deus errou o tiro. Os caras estavam dançando lá na Marquês de Sapucaí e Deus acertou uma favela lá no meio do mato. Ué, se Deus quer fazer uma vingança contra o pessoal do carnaval, o lugar de fazer a vingança é lá onde os caras estão desfilando, não no morro. Porque não é vingança de Deus, irmãos. Não é juízo de Deus. Ah, pastor, mas nada acontece sem Deus permitir. Nada acontece sem Deus permitir. Deus permite. Não significa que Deus ordena. A lei que Deus estabeleceu sobre a natureza, de haver dia e noite, chuva e sol, verão, ela está estabelecida. E nós, seres humanos, quebramos essa lei da natureza muitas vezes e achamos que Deus vai tá julgando a gente. Não, nós estamos recebendo de volta o julgamento. O julgamento não, nós estamos recebendo de volta a consequência da nossa ação contra a lei da natureza, contra a natureza. Por exemplo, você toma café quente e enfia a cara dentro da geladeira, o que vai acontecer? Ah, pastor, comigo nunca aconteceu nada. Nunca. Mas pode acontecer. E pode acontecer, sabe o quê? De você ficar com a boca torta. Você tem uma paralisia facial. Porque é um choque térmico. É a mesma coisa. Você chega todo suado, cansado do trabalho. Ai, o que eu mais quero é tomar um banho gelado. Seu corpo está quente, meu irmão. Enquanto você está cheio de força, cheio de vida, o teu corpo, as reações do teu corpo não são tão grandes. Mas a hora que você tiver um pouquinho mais debilitado, quando o teu corpo reagir, você vai ter problemas e mais problemas. E lá na velhice você vai colher o fruto do que você plantou. Ah, foi Deus que me castigou. Não, Deus te castigou não. Consequência da lei da natureza. Deus estabeleceu uma aliança, Deus deu ao homem ordem, e Deus estabeleceu na natureza regras da natureza. Irmãos, você olha para o monte e você acha a coisa mais linda. E é lindo. Mas me responde com sinceridade. Na encosta do monte, ou num pé do monte, é lugar de fazer casa? Hã? E se chover? E se der uma chuva bem forte? O que vai acontecer? Vai cair árvores no monte, vai haver um desmoronamento de terra, e você está onde? Ou está no meio do monte, a chuva derruba a árvore, derruba as terras, e você é soterrado. Você está no pé do monte, a chuva vem, traz a terra, você é soterrado. Na barranca de rio, em planície, na beira de rio, é lugar de fazer casa? Aí a chuva veio, o rio enche, inunda a tua casa. Ah, é Deus castigando? Não, isso é consequências da quebra da lei da natureza. Quebra da lei da natureza. Eu ouvi uma história e ela
é bem característica dessa situação. Dizem que os descendentes de alemães chegaram no Rio Grande do Sul, numa certa região, e encontraram um vale, um rio bonito, né? E aquele vale, a coisa mais linda. E eles chegaram e invadiram aquelas terras. Começaram a plantar ali e tal. E aí eles conseguiram fazer amizade com a tribo indígena que tinha um pouquinho mais no alto ali. E aí um dia, um dos líderes dos colonos, conversando com o indígena, falou: escuta, mas nós chegamos aqui, invadimos a terra de vocês não reagiram, o que está acontecendo? Ele falou: não, vocês não invadiram a nossa terra. Ele falou: não, como? Não é vocês que moram aqui? É, a gente mora aqui, mas aquela terra lá não é nossa não. Ué, de quem que é aquela terra? É do rio. E logo que deu uma grande chuva, eles entenderam de quem era aquela terra, porque o rio invadiu lá. Ah, foi um castigo de Deus, né? Nós vimos agora nas enchentes, é castigo de Deus, é isso, é aquilo outro. Não, é consequência, irmãos. É consequência de rios assoreados, é consequência de um punhado de coisa, consequência do mau cuidado da prefeitura, consequência do mau cuidado do Estado, consequência do ser humano. O ser humano entra, muda o curso da natureza e a natureza devolve contra. Não é castigo de Deus. Deus estabeleceu uma aliança e Deus está cumprindo essa aliança. Toda vez que começa a chover, de repente aparece o arco no céu, apareceu o arco-íris, você sabe que logo em seguida, passou algum tempo já, para a chuva. Porque está lá até hoje e Deus está cumprindo isso. Deus está cuidando disso. Dispensação é um período administrativo. Uma forma específica como Deus organiza, governa e testa a humanidade durante um tempo definido, estabelecendo responsabilidades próprias para aquela etapa da história. A palavra que vem do latim dispensatio, que significa administração. Dispensação significa administração, repartição. Aliança. Não, aliança é um pacto solene firmado com Deus e as pessoas. Normalmente, Deus faz aliança com os homens, ele se comprometendo a uma série de coisas, de bênçãos, e, em contrapartida, o homem tem as obediências para realizar, cumprir. Aliança é um pacto solene, o compromisso firmado por Deus com pessoas ou grupos, com promessas divinas e condições humanas, criando um vínculo relacional e jurídico que pode atravessar ou marcar uma dispensação. Bom, até aqui nós falamos desta dispensação, que começou exatamente no momento em que Noé pisa no chão, que ele sai da arca. Passados uns dias ele faz um sacrifício a Deus e Deus vem e faz um acordo com o homem, faz uma aliança e junto com essa aliança ele dá algumas ordenanças para a vida do dia a dia. Imediatamente que Noé sai da arca. Ela é uma iniciativa totalmente de Deus. O homem não pediu, o homem não mereceu. Surge da graça de Deus. É a graça de Deus que faz isso, que estabelece uma maneira de administrar por um tempo. A natureza jurídica e teológica desta dispensação, ela é incondicional. Deus fez uma aliança, Deus faz uma dispensação, dá regras para o homem, mas Deus não exige que se o homem não cumprir essa dispensação, essa aliança, ele vai quebrar. Não, pelo contrário. Os homens quebram, cada um tem a sua recompensa. Cada um é recompensado individualmente pela sua rebeldia ou pela sua obediência. Não depende da obediência humana para ser cumprida. A chuva vem,
o arco-íris aparece no céu, Deus se lembra que não vai mais destruir a terra com água. Esta aliança e esta dispensação são universais. Vale para toda a humanidade. Todos os descendentes de Noé, que nasceram dali para frente, e nós chegaremos, se fizermos uma busca retroativa, nós vamos chegar em Noé, porque nós descendemos dele, e toda criatura vivente ir para a própria terra. Esta dispensação e aliança, ela não se restringe a uma pessoa ou a um povo, ou uma nação. Não. Ela é para toda a humanidade. Ela está valendo até hoje, perpétua, por todas as gerações, diz Deus. Permanece válida até hoje, pois a promessa de preservação não foi revogada. Partes envolvidas nessa aliança. Deus, o fiel que estabelece e garante o pacto. Noé e seus descendentes, representante de toda a humanidade futura e toda a criação. Então é um pacto, é uma aliança entre Deus, Noé, seus descendentes, os seres humanos, e também a criação. A terra, o mar, os peixes, os animais. Deus quer um compromisso de preservação com isso. Conteúdo central e promessas e mandamentos. A promessa é nunca mais destruir toda a carne por um dilúvio universal. A terra não mais será julgada e não mais será extinta dessa forma. Está lá em Gênesis 9:11. Qual o mandamento? A ordem para que essa aliança e dispensação progrida. Frutificar, multiplicar e preencher a terra. Qual é a promessa? Gênesis 8:22. Manter a ordem das estações e a continuidade da vida. Baseado em Gênesis 8:22. É interessante colocar um adendozinho aqui. Quando Deus criou o mundo, restaurou o mundo e fez Adão, Deus estabeleceu estações de tempo. Dia, mês, ano. Mas não havia clima. O clima era único. Era propício. Propício para a vida. Chovia? Não chovia. Tinha tempestade? Não tinha tempestade. Geava? Não geava. O que acontecia? À noite, o vapor subia da terra e regava a terra. Até que a maldade humana, a destruição dos seres humanos, levou Deus a extinguir a humanidade, destruir aquela terra e refazer essa terra com a família de Noé. E agora, quando eles saem da arca, Deus tinha estabelecido lá nos dias da criação as estações de tempos. Agora, quando eles saem da arca, em Gênesis 8:22, Deus diz que tem agora estações climáticas, verão, inverno. E vai existir isso até que Cristo venha e assuma o reinado da terra. O mandamento de Deus, exercer responsável domínio sobre os seres vivos. Não é para sair matando os bichos porque tem que matar. Não, você está com fome, você mata um animal e come. Não come carne. Desculpa, não come sangue. Não come carne com sangue. É proibido comer carne com sangue. Mas comer a carne dos animais, a lavoura, você pode comer. Outro mandamento. Preservar a criação como espaço de convivência. Criação aqui é o ambiente, é a terra, são as coisas que nós vivemos. Os animais também, né? Mandamento, outro mandamento. Alimentar-se de animais sem consumir o sangue, porque o sangue é símbolo de vida e pertence a Deus. Mais um mandamento. Garantir o respeito à vida humana. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Base do governo civil e da justiça. Gênesis 9:6. Qual é o sinal da aliança? O arco-íris.
que foi colocado lá na nuvem como lembrança visível do pacto. Deus disse, olha, a hora que eu ver esse arco aí, eu lembro que eu tenho um compromisso de não destruir vocês. Sempre que aparecer, Deus lembra o compromisso de não mais julgar a terra com o dilúvio total. Então, nós fechamos aqui a parte das alianças e da dispensação. Temos mais algumas coisinhas aqui. Deus promete nunca mais exterminar a vida por meio de um dilúvio universal. O arco-íris e a lembrança deste compromisso vale para todas as gerações. Lição para nós. A autoridade humana vem de Deus. O homem recebeu de Deus a autoridade de governar sobre o homem. E existe para conter o mal e preservar a vida. Romanos 13, de 1 a 4, fala sobre as autoridades vindas de Deus. Bom, vamos lá falar sobre acontecimentos bíblicos narrados na Bíblia nessa dispensação. A falha da liderança. A maldição sobre Canaã. Gênesis 9, 20 a 27. O relato. Noé plantou uma vinha, colheu, fez vinho, bebeu, encheu a cara, embriagou-se, ficou nu, tirou a roupa e ficou peladão na sua tenda. O seu filho Cão ou Cã viu a nudez do pai, zombou do pai, contou para os irmãos, tirando o sarro, com desrespeito. Sem e Jafé, os dois irmãos de Cã, ou Cão, eles agiram com reverência. Eles foram, pegaram uma capa e de fastos, de costas, entraram na tenda do pai sem olhar para o pai nu e cobriram o pai. Quando Noé acorda do porre, ele descobre o que Cã tinha feito e ele lança uma maldição como palavra profética. Gênesis 29, Gênesis 9, do 25 ao 27, diz assim: Maldito seja Canaã, servo do servo será para com os seus irmãos. E junto ele abençoou os outros dois filhos. Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja seu servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem. Presta bem atenção aqui, ó. Quem fez o pecado de desonrar o pai foi Cão. Mas Noé lançou uma maldição sobre a descendência de Cão, não sobre Cão, mas sobre uma descendência gerada por um filho. Os outros filhos de Cão estão fora dessa maldição. Só Canaã. Depois, lá na frente, nós vamos descobrir por que isso. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, não é uma maldição racial. Sem essa de que Deus amaldiçoou os negros porque Cão era negro e Deus amaldiçoou... Não, mentira. Não é isso. Canaã não é na África. Canaã é lá aonde está o povo de Israel. Não é uma maldição racial, mas é um juízo sobre o desrespeito à autoridade e à ordem estabelecida por Deus. 2. Mostra que mesmo o líder escolhido está sujeito à fraqueza humana. 3. Antecipa que a desobediência traz consequência, mas Deus preserva a linha através da qual cumprirá os seus propósitos. Deus põe uma consequência sobre a descendência de Cão, mas a descendência de Sem vai produzir o povo de Israel. Depois nós temos um outro episódio. Primeiro lá foi o líder Noé que
pisou na bola, e Cão também, e por causa disso aconteceu aquilo. Mas agora, chegamos no auge, no capítulo 11, do versículo 1 ao 9, tem a história da Torre de Babel. É o auge da rebeldia, é o auge do empoderamento humano. Qual era o propósito humano? Toda a terra tinha uma mesma língua, e os descendentes de Noé disseram: vamos edificar para nós uma cidade, e uma torre cujo topo chegue até os céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Olha qual é o propósito humano ao se fazer uma torre. Primeiro, criar uma cidade. Eles viviam em tenda, espalhados. Eles não tinham um centro. Eles viviam espalhados pela terra, mantinham relacionamento com um parente, mas não tinha uma cidade. Agora eles querem fazer uma cidade. Para quê? Para nessa cidade eles construírem uma torre, mas não é uma torre, é uma torre que toque aos céus. Por quê? Porque eles não querem que Deus destrua eles. Ou seja, se Deus mandar um dilúvio, a gente sobe na torre e não morre. Mas Deus tinha dito que não ia fazer isso. Mas no auge da sua rebeldia, eles estavam desafiando a Deus. E o que mais? Fazer a cidade, fazer uma torre e fazer para si a fama, um nome. Eles queriam segurança humana, queriam desafiar a Deus e queriam ter fama, para não serem espalhados sobre a terra. Olha, isso aqui é rebeldia contra a vontade de Deus. Deus tinha dito para eles frutificar e encher a terra, eles não querem ser espalhados, eles querem ficar grudados num cantinho só. O que estava por trás disso? Desobediência direta. Deus mandara encher a terra, eles queriam concentrar-se e rejeitar a dispersão. Orgulho e autossuficiência. Queriam glória para si mesmo, sem depender de Deus. Tentavam alcançar os céus por esforço próprio. E aqui mostra uma coisa tremenda. A unidade deles contra Deus. Eles juntaram para fazer isso. Não foi um cara só. Foi um grupo grande, um povo daquela região. Uma união forte, mas voltada para a rebelião. Deus interviu. Gênesis 11:6. O Senhor declarou: eis que o povo é um e tem uma só língua. E isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que tentarem fazer. Preste bem atenção. Deus está dizendo que a unidade das pessoas, com um propósito, com uma só língua, é poderoso. E não há ser humano que possa conter isso. Por causa disso, Deus interviu. O que Deus fez? Confundiu as línguas, para que eles não se entendessem. Foram obrigados a parar a construção. E eles não queriam ser dispersos, agora foram dispersos. Por quê? Porque eles juntaram os grupinhos que falavam a mesma língua e formaram grupos e cada um foi para um canto. Cada grupo foi para um lugar. Porque eles não podiam mais viver junto, porque eles não se entendiam. O nome do lugar que eles queriam que fosse famoso ficou. Mas ficou famoso de uma maneira errada. Porque passou a se chamar Babel, que significa confusão. Uma lição para nós. Nenhuma obra ou poder humano, por maior que pareça, resiste ao plano de Deus. A verdadeira unidade só existe quando alinhada à vontade de Deus. Eu e você podemos ter o mesmo pensamento, a mesma linguagem e termos muito sucesso humano. Mas, para Deus, para o reino de Deus, só importa se essa união
estiver voltada para o projeto e plano de Deus, então ele carimba positivo em cima e nós somos mais que vencedores. Concluindo, a dispensação do governo humano não se encerra antes da consumação do plano divino. Ela permanece vigente até hoje e seguirá até o cumprimento final de tudo. Seus princípios fundamentais continuam válidos. A autoridade civil é a instituição estabelecida por Deus para zelar pela ordem e pela justiça, conforme confirmado em Romanos 13, 1-7 e 1 Pedro 2, 13-14. A partir daí, Deus inicia dispensações específicas. Nós vamos ter agora, a partir da próxima semana, outras dispensações. Mas dessas dispensações da agora para frente, não serão mais universais, ou seja, não serão mais com todos os seres humanos. Será com um grupo de pessoas. Um homem, para gerar um grupo de pessoas, depois com a nação, e depois em Cristo Deus separa um povo que está na aliança com ele. Então, diferente da universalidade da dispensação do governo humano, as etapas seguintes serão dirigidas a grupos determinados. Mesmo assim, o propósito final ainda abrange toda a humanidade. Os que são chamados primeiro atuam como representantes no plano de Deus, abrindo a oportunidade para que todos possam aderir às regras divinas e participar da aliança da dispensação vigente. Vamos lá. Nós já falamos sobre a questão do sangue, né? O sangue é a vida, por isso o humano não deve comê-lo, pois pertence a Deus. O inimigo, Satanás, exige sacrifícios de derramamento de sangue em contrafação, ou seja, indo de encontro com Deus, imitando o que Deus faz. Por quê? Porque Deus tem o sacrifício de sangue, que é os cordeiros lá durante a lei, mas de repente, quando chega a nós, é o sacrifício do próprio Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, Jesus. Nós não devemos comer sangue. A questão da linguagem. A linguagem é a melhor e mais corrente forma de comunicação. Quando falamos uma mesma língua, significa que pensamos e temos os mesmos propósitos. Quando falamos a mesma língua e temos os mesmos propósitos, a força é capaz de realizar é multiplicada exponencialmente, levando à conclusão do objetivo, caso não haja uma intervenção externa mais poderosa. Por isso Deus confundiu as línguas em Babel, mas unificou no Pentecoste. E foram vistas repartidas língua como de fogo, e eles passaram a falar aquelas línguas, e os homens que estavam ali de mais de 11 nações entendiam aquela linguagem. Então Deus unificou a linguagem para que a humanidade pudesse ser alcançada. Amém? Oremos. Pai, obrigado pela palavra do Senhor. Que nós possamos continuar firme, caminhando na direção que o Senhor indica, em nome de Jesus. Amém?